decorrida esta fase da pandemia, mesmo com a guerra na Ucrânia, as coisas estão a marchar bem. Tivemos um bom crescimento em 2022, de cerca de 17%. Há números que dizem que podemos ter chegado aos 20%, ou seja, crescemos quase um quinto daquilo que tínhamos crescido acima daquilo que tínhamos crescido no ano anterior. Este ano devemos crescer à volta dos 7%. Nós estamos a notar a taxa de desemprego a diminuir. Também temos e estamos a notar que há cada vez mais uma apetência dos turistas de todas as partes do mundo a querer visitar Cabo Verde, e isto leva com que tenhamos também um conjunto de outros negócios que vão florescendo, e este meu pedido para estar aqui hoje também é para falar-vos um pouco daquele Cabo Verde que traz oportunidades para negócio. Não é só para nós irmos viver, digamos, depois na terceira idade, ou seja, Cabo Verde neste momento é um ótimo destino para nós fazermos investimentos. E de uma área que é o turismo, que é uma área que está a crescer muito, por isso eu quero também trazer-vos essas informações para que vocês estejam atentos, e as senhoras também atentas, àquilo que se pode investir no país. Pode ser ele jovem, pode ser ele menos jovem. Mas também que nós estamos a crescer noutras áreas, na área de energia, como sabem, hoje cada vez mais com o preço do petróleo é necessário investirmos nas energias renováveis, ou seja, tudo o que diz respeito à energia fotovoltaica, e Cabo Verde tem os principais recursos que antigamente nós não dávamos conta, mas que hoje são recursos que qualquer país quer ter, que é o vento para produzir energia, que é o sol para produzir energia, que é o mar, que é para produzir energia. Portanto, de repente, nós verificamos que afinal nós não somos tão pobres como nós poderíamos pensar. Estamos empobrecidos, mas temos que sair dessa pobreza usando os recursos que nós temos. E por isso, esta conversa que eu quero ter aqui não é só para nós falarmos dos problemas, mas falarmos das soluções e das oportunidades. E termos um sentido positivo nas nossas conversas. Eu estive há uns tempos atrás a fazer uma visita a Luxemburgo, que eu disse, eu vim aqui não para vir ouvir tantos problemas, mas vamos ver que soluções e que oportunidades que nós temos no país, para também nós termos um sentido positivo. Não é? Sermos otimistas e quando chegarmos lá dizermos, não, este país também tem solução e podemos investir, e o meu filho pode investir porque pode ganhar dinheiro aqui em Cabo Verde. Mas eu queria também trazer-vos aqui alguns dados que provavelmente o Sr. Ministro das Comunidades na última reunião falou, mas que eu também gosto sempre de reavivar e que aliás o Sr. Cônsul já falou, que é de algumas medidas tomadas pelo Governo especificamente para beneficiar a nossa camada de imigrantes que está cá fora a viver. Falou-se aqui do desembaraço, que é um projeto muito interessante e muito importante, que é do desembaraço alfandegário. O Governo está preocupado com esta questão que tem a ver com o transporte de encomendas para o país. E por isso aprovou, e as coisas começam a dar os seus passos. Vejam que Roma não foi feito num só dia, mas as coisas estão a dar os seus primeiros passos. Por exemplo, este ano já não se está a ouvir muito as queixas dos imigrantes quando chegam no país e que dizem que passam um mês a tratar de um bidon ou de uma mala ou de algo que trouxe. Começou-se a reduzir essas queixas. Significa que a solução que o Governo implementou começa a dar os seus passos. Nós aprovamos recentemente também uma coisa que vos interessa muito, principalmente aqueles que querem investir, que é o Estatuto do Investidor Imigrante. O que é isso? O Estatuto de Investidor Imigrante é um conjunto de regras, de benefícios, de facilidades que nós aprovamos em lei para ajudar o imigrante que queira investir. Estamos a falar de, por exemplo,
um imigrante que queira investir numa pequena unidade hoteleira, num pequeno residencial ou qualquer outro negócio, tudo o que seja os equipamentos que importa tem uma taxa de desalfandegamento de à volta de 5%. Portanto, isto é fundamental porque muitas vezes há muitos imigrantes que estão a investir, por não terem essa informação, não conseguem fazer o uso dessas facilidades. Outra das facilidades que está associada a esse estatuto é a possibilidade de, quando instalar a empresa em Cabo Verde, ter também redução no imposto sobre os seus rendimentos ou sobre os seus lucros. Nos primeiros 5 anos é de quase a taxa zero e nos restantes anos paga só 50% da taxa que incide sobre os lucros. Portanto, são duas medidas importantes e que faz baixar os custos de investimento. Se o imigrante, sem esse estatuto, investe 100, se calhar com esse estatuto vai investir 50. E significa que tem um maior retorno do seu investimento. Esse estatuto de imigrante pode ser tratado através do consulado, que depois faz o encaminhamento desse processo para solicitar o estatuto do imigrante antes de começar a investir, para quando chegar lá, não é em cima da hora, é quando chegar lá, ter o seu estatuto e ir à alfândega e apresentar o seu estatuto e consegue esses benefícios. Também queria-vos falar também do portal consular. Como disse aqui o Sr. Cônsul, hoje a vida já está mais facilitada para os nossos imigrantes, para aqueles que vivem cá fora. O portal consular é importante porque antigamente nós sabíamos que havia aquelas filas enormes nos consulados, em todos os países onde havia consulados. Havia casos nos países em que não havia consulados ou que não havia embaixada, os imigrantes tinham que se deslocar de um país para o outro. Hoje, como disse bem o Sr. Cônsul, já conseguimos tratar de um passaporte que pode, no máximo 10 dias, estar em casa. E vejam que isto não é igual em determinados países. No outro dia, eu tinha um italiano que pedia para que um agente de viagens, que pedia para que nós permitíssemos que os italianos entrassem em Cabo Verde sem passaporte. Sabem porquê? Porque em Itália, um passaporte pode levar 8 meses para ser tratado. Portanto, para vermos que nós estamos aqui a dar alguns passos que, mesmo comparativamente com países europeus, nós estamos à frente. Isto tudo está-se a fazer numa lógica de facilitar a vida dos cabo-verdianos. O imigrante não é mais uma coisa que está lá fora. Não, passamos a encarar o imigrante como parte da nossa estratégia. Ou seja, todas as vezes que nós estamos a pensar na estratégia de desenvolvimento, incluímos o imigrante. E por isso é que assumimos esse portal consular como um importante instrumento para resolver e para pôr com que cada imigrante que quisesse ter o seu acesso ao seu passaporte não tinha que estar à espera, não tinha que se deslocar de um país para o outro. Também queria-vos falar também de um programa que nós estamos a querer criar, o Ministério do Turismo e o Ministério das Comunidades, que é um programa de facilitação do investimento imigrante. Ou seja, nós queremos criar um conjunto de mecanismos que ajuda o imigrante a investir em Cabo Verde. E a investir aonde? Principalmente no setor do turismo, que é um setor que está a crescer muito e que vai continuar a crescer nos próximos anos, como estava a crescer desde 2016 até 2019, que crescia a taxas de à volta de 10%. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer? Um imigrante que queira investir numa pequena residencial, num guest house, e vejam que já há muitas situações em Cabo Verde, aliás no Paúl, que é de onde eu nasci, já temos aí muitos imigrantes que estiveram aqui a trabalhar e que hoje têm o seu guest house com 15 quartos e que tirou partido dessas facilidades que eu vos disse, da redução de taxa da alfândega,
a redução de impostos, redução de impostos na importação de painéis fotovoltaicos, e que está a funcionar, porque é uma pessoa que esteve aqui a viver na Holanda, tinha bons conhecimentos aqui na Holanda, hoje recebe clientes no seu guest house, na sua residencial, aí no Paul, que, como sabem, um dos sítios mais bonitos, tem que fazer essa... mais bonitos, não é? Sr. Gomes, igual a São Nicolau. Dos sítios mais bonitos de Cabo Verde. E que nós, a ideia é precisamente ajudar o imigrante a fazer o seu investimento e a dar toda a ajuda nesse sentido para que ele possa não estar ali em Cabo Verde a bater de porta em porta em cada instituição, porque nós já sabemos que às vezes a burocracia ainda impera um bocadinho no país, não é? E então este é um programa que nós estamos a criar para vir ajudar o imigrante a fazer os seus investimentos. E eu ponho tónica na questão do investimento porque o país está a crescer muito, as oportunidades estão a crescer, e quando eu digo turismo não estou a dizer só hotelaria e restauração, estou a falar também da agricultura. Um país como o nosso, que era um país seco, hoje já começa-se a falar na água dessalinitzada para a produção em estufa. E porquê? Porque nós começamos a receber muitos turistas. Vejam que por ano nós estamos a receber cerca de 800 mil, significa que por mês nós temos à volta de uns 70 ou 80 mil turistas a somar a população, ou seja, já são 60 ou 70 mil bocas que vão ter que consumir alguma coisa. E é possível hoje produzir frutas, produzir vegetais no país utilizando a água dessalinitzada. Porquê? Porque hoje, com as novas tecnologias, a água já é produzida a um preço que permite empregar na agricultura. A Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista são duas ilhas com muita água, quem diria, que podem vir a ser no futuro as ilhas agrícolas em Cabo Verde. Porque, só para terem uma ideia, na Ilha do Sal está-se a reciclar a água, são cerca de 3 mil toneladas de água ali que tem que ser utilizado, e já se começa a apresentar-se ali, surpreendentemente, jovens de outros países para fazer agricultura em estufa. Mas quando eu falo agricultura, falo também na área de excursões, no transporte de turistas, na área de indústria criativa, ou seja, de animação dos restaurantes, mas fala-se também naquilo que muito da nossa juventude, os nossos filhos estão apaixonados agora, que é na área de informática, ou seja, a parte digital, a economia digital. Portanto, há muitas oportunidades. Então, esse programa é precisamente para conciliar bem os imigrantes, descendentes dos imigrantes, porque também já começamos a ter muitos filhos, netos e bisnetos dos imigrantes que nasceram cá, que já começam a ir visitar Cabo Verde numa perspectiva de montar lá o seu negócio. Portanto, são oportunidades, por isso é que eu acho que estas conversas, hoje já temos que começar a olhar para essas oportunidades para saber que Cabo Verde já não é aquele país com tantos problemas. Não, já começa a haver solução. Por isso é que nós começamos a ver franceses, ingleses, alemães a investir. Jovens franceses e ingleses a investir em Cabo Verde. Então, se eles estão de olho no negócio, os nossos também têm que fazer esse investimento e têm que preocupar-se com estes investimentos e essas oportunidades que existem. Por último, eu queria falar um bocadinho da TACV, que eu sei que é sempre um ponto que todos nós gostamos de ouvir falar. Nós, a TACV, o que é que nós fizemos? Como eu disse, em março de 2020, com a pandemia, tudo zerou, ou seja, tudo ficou estático e imobilizado. Durante aqueles 21 meses em que estivemos a tratar da companhia, praticamente só tínhamos dinheiro para pagar os custos dos salários, os custos das instalações, da água, de luz, e por isso o governo esteve sempre a apoiar a companhia, porque estávamos a falar
em cerca de 250 postos de trabalho, que são 250 chefes de família que nós não iríamos mandar para casa. Depois decidimos revitalizar a empresa, tomar conta da empresa, porque o parceiro com os quais nós estávamos não tinha condições. O governo entendeu que TACV é uma peça e um instrumento importante para o desenvolvimento do país, porque nos liga à diáspora, porque faz concorrência com outras companhias que todos nós sabemos aplicam preços exorbitantes, e então o governo decidiu, e bem, voltar a assumir a tutela da companhia, e hoje a companhia está a voar já com 2 Boeings, e a ideia é continuar a crescer, porque, como sabem, as empresas de aviação não podem ficar pequenas, porque os custos são tantos que temos que crescer para gerar rendimento para poder cobrir os custos. E neste momento nós estamos na fase, o último avião chegou em julho, estamos na fase de receber a certificação para que o avião possa voar para o Brasil e para os Estados Unidos. São 2 pontos importantes, principalmente os Estados Unidos, onde temos mais de 500 mil cabo-verdianos, porque nós queremos ligar novamente Cabo Verde aos Estados Unidos. Estão a analisar também os mercados como a Holanda, como sabem aqui já há mais concorrência, a Transavia, TUI Fly, mas continuamos a analisar esses mercados. Começamos com França, pretendemos ir também a outros países, estamos a analisar o caso da Alemanha, que tem um mercado turístico muito forte, portanto estamos a avançar para estabilizar a companhia, porque nós entendemos. E aqui eu quero vos dizer o seguinte: a aposta do governo cabo-verdiano na TACV tem que ser vista com uma ousadia do governo de olhar para a TACV não só no seu balanço, não é só nos prejuízos que dá, porque os efeitos que traz para a economia, para a vida dos cabo-verdianos são muito superiores, os efeitos positivos são muito superiores aos eventuais prejuízos que vamos continuar a ter até a companhia chegar no seu ponto de equilíbrio. Que efeitos é que nós estamos a falar? Estamos a falar de o facto de nós termos a companhia a transportar os nossos imigrantes, o facto de nós termos uma companhia que possa fazer alguma concorrência com uma TAP, com uma KPLM, e que possa ter um preço justo, faz com que os nossos imigrantes possam visitar mais vezes o país. E aquele imigrante que visita mais vezes o país, obviamente que tem maior apetência para investir no país, tem maior apetência para trazer mais coisas para o país. Então são esses efeitos positivos. E o que é que ele deixa? Por isso é que eu digo às vezes, o imigrante é o melhor turista que nós temos. É o homem ou a mulher que fica ali normalmente 4 semanas, que gasta e bem. Por isso nós temos que ligar aos países onde estão os nossos imigrantes para os trazer. Primeiro para estarmos com uma nação unida, porque a nação cabo-verdiana não se reduz ou não se confina só aos que estão em Cabo Verde. A nação é toda ela espalhada pelos 4 cantos do mundo. Em segundo lugar, pelo efeito económico que nós temos. Então é olhando nesses efeitos que o governo cabo-verdiano apostou mais uma vez para salvar a TACV. Depois nós temos os voos internos, que têm tido algumas dificuldades, alguns problemas, mas aqui também temos que fazer uma história. A Roma não foi feita num só dia. Nós tivemos a Covid. A Covid deitou por terra a empresa que fazia o transporte interilhas, que era a Binter. A Binter não conseguiu aguentar, e nenhuma empresa iria conseguir aguentar. Estar fechada durante 6 meses, sem vender bilhetes, sem operação, obviamente que não ia conseguir. Ainda tentamos ajudar a Binter com algumas garantias, mas eles entenderam que não conseguiam. Nós convidamos uma empresa para retomar os voos a partir de outubro, a partir de julho, que foi a Best Flight, julho já de 2021.
Eles têm estado, como é óbvio, não era uma empresa dedicada a transporte regular de passageiros. Eles têm estado a fazer a sua caminhada com o apoio do governo. Em 2021, eles transportaram 40 mil passageiros, 22, 240 mil passageiros e em 23, no primeiro semestre, já transportaram mais cerca de 25% acima daquilo que eles tinham transportado em 2021. Ou seja, está aqui uma curva crescente. Significa que eles estão gradualmente, com todos os problemas, nós não podemos dizer que estamos satisfeitos com o trabalho que eles estão a fazer na íntegra, mas no mínimo estão a garantir a mobilidade dos cabo-verdianos, no mínimo eles estão a garantir o transporte dos cabo-verdianos. Claro que muitos imigrantes têm falado sobre, às vezes, essas situações de atraso que levam com que, às vezes, haja perca dos voos de ligação, que depois têm outros problemas com os empregos e tudo isso, mas eles andam a fazer o seu trabalho e, gradualmente, vamos empurrando para que as coisas entrem nos carris. E eu acredito que este ano 2023 nós estaremos a terminar o ano com melhores resultados. Há um compromisso deles em adquirir uma terceira aeronave, porque, como sabem, o país é um país pequeno. Trazer 3 aeronaves é demais para aquele país. Porquê? Porque não há passageiros suficientes. Nós, às vezes, nós dizemos, em agosto eu não tinha lugar, mas depois, nos restos dos meses, aqueles aviões não andam com muita taxa de ocupação elevada. Porque não há passageiros suficientes. Ou seja, temos aqueles picos que é de passagem de ano, que é entre dezembro e até 10 de janeiro, depois aquilo cai, depois há o pico que é nos meses no carnaval, uma semana no máximo, depois é nas férias grandes, que é 2 meses. Ou seja, não há empresa que consegue aguentar só com esses picos, porque de resto, depois cai. E o que é que leva com que a empresa faz? Diminua o número de aviões que está a fazer ali os transportes. E ao diminuir, às vezes cria alguns constrangimentos. Mesmo trazendo um terceiro avião, enquanto o número de passageiros não crescer, eles vão ter algum prejuízo. Por isso, o país, para conseguir responder a estes problemas, tem que continuar a abrir-se ao turismo, para que o turismo seja, digamos, a alavanca para pôr as coisas a crescer. Aliás, para qualquer negócio em Cabo Verde, se nós ficarmos lá orgulhosamente sós, fechados, e nós não abrirmos o país ao mundo, nós não temos viabilidade, porque somos poucos. Nenhum negócio avança. Desde o restaurante, a pequena mercearia, porque vai diminuindo a população, não há quantidade de população para viabilizar esses negócios. Por isso é que há essa preocupação cada vez mais do governo em criar incentivos, criar facilidades para o investidor imigrante investir, para todos os estrangeiros também investirem, para nós aumentarmos a massa de consumidores. Um país pequeno, se não, e no caso de Cabo Verde, que é um país arquipelágico, se não olhar para o seu mercado para aumentar os consumidores, aqueles que consomem, obviamente vai-se definhando e não viabiliza as empresas que lá estão. O modelo que nós montamos, que é de transportes marítimos, para que haja frequência de ferries, dos ferryboats entre as ilhas, foi pensado também. Vejam que, em alguns trajetos entre as ilhas, o governo tem que injetar dinheiro na empresa porque o barco nem todos os dias vai cheio. Se não vai cheio todos os dias, tem prejuízo. Então, o que é que o governo disse? Em vez de cruzar as mãos, tem uma indemnização compensatória, que é chamada uma espécie de um subsídio que dá à empresa, para a empresa começar a crescer e depois ir sozinho e conseguir ter a sua autonomia. É esse o modelo que temos implementado em Cabo Verde e que vai dar certo. Não tenham dúvida, vai dar certo.
Claro que nós temos que dizer, esses 2 anos as coisas não correram muito bem a nível dos transportes. Puderam. Tivemos uma pandemia que deitou tudo o que estava bem em 2019, que as coisas já estavam no bom caminho. Claro que agora nós temos que enfrentar os problemas e seguir em frente para resolver, porque nós todos somos cabo-verdianos. Eu sou cabo-verdiano, vocês são todos cabo-verdianos. Não é o facto de eu estar no governo que eu vou esquecer de que há um problema por resolver, porque eu tenho a minha família que também todos os dias está a utilizar os barcos, está a utilizar os aviões. Portanto, toda a gente é interessada em ter uma qualidade de serviço em Cabo Verde. Por outro lado, para nós melhorarmos e para nós conquistarmos os turistas, precisamos também ter qualidade. Não é só para os nossos cabo-verdianos, mas é também para os turistas. Hoje, nessas reuniões que eu tive, falou-se da questão dos transportes. E eu apresentei-lhes o quadro claro, sem mentiras, do que é que se está a fazer. E é desta forma que nós temos que enfrentar a gestão de um país. É sem mentiras, sem truculência e dizer claramente o que é que está a acontecer e fazer as coisas acontecer.